Hoje nós vamos falar sobre um tema que pega muita gente boa, tanto no início quanto no meio e até mesmo no final da sua formação, que é a comunicação rádio ou a famosa fraseologia aeronáutica. Então, solta a vinheta e vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Karen, instrutora do portal aeronáutico Trem de Pouso e atuo aí como piloto comercial atualmente na linha aérea. Mas o que é então essa fraseologia, essa comunicação rádio? Para quem está chegando agora, talvez não esteja muito familiarizado com os termos, mas é uma coisa bastante simples, porém que exige uma certa padronização e uma certa agilidade, que é a comunicação no rádio. Então, quando a gente se comunica com outras aeronaves ou com órgãos de controle, existe uma padronização a ser seguida e a gente precisa também de bastante agilidade e bastante consciência situacional, entendendo o que está se passando ao nosso redor, quais as aeronaves que estão aproximando, quais as que estão decolando, qual a tua posição relativa às outras aeronaves. Então é extremamente importante o assunto do vídeo de hoje e principalmente aí para quem já começou a fazer a sua primeira hora de voo, a sua segunda hora de voo ou até mesmo já está no meio da sua formação ou, como eu falei, também já está acabando a sua formação, mas ainda tem essa pedrinha aí da fraseologia aeronáutica no sapato. Quando a gente fala em regulamentos aeronáuticos, a gente tem 3 regulamentos que são extremamente importantes para o assunto aqui da fraseologia. O primeiro deles é o MCA 100-16, que vai tratar especificamente sobre a padronização dessa comunicação no rádio. E os outros 2 documentos são também extremamente importantes para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. O primeiro deles, muito possivelmente você já conhece, faz parte lá do curso teórico de piloto privado, precisa ler esse documento na íntegra, tá? O texto da lei é extremamente importante, que é a ICA 100-12, que fala sobre as regras do ar. E temos também a ICA 100-37, que ela fala sobre os serviços e os órgãos de tráfego aéreo. Então, o que é o APP, o que é o ACC, quais são as responsabilidades, para que eles servem, em que áreas que eles atuam. Então, esses 3 documentos, eles vão dar o norte para vocês, eles vão dar o embasamento teórico para que vocês possam, de fato, se comunicar da forma mais apropriada no rádio. O grande problema do MCA 100-16 é que ele não te traz exemplos muito práticos, né? Ele não tem assim uma simulação. Saindo de um aeroporto controlado para um aeródromo não controlado, né? Como é que vai funcionar isso? Então ele traz, claro, a padronização de forma extremamente clara, mas algumas vezes um pouco fora de contexto. Mas ele vai trazer sim os fundamentos básicos dessa fraseologia. Para quem é nosso aluno aí, lá dentro da nossa plataforma de ensino, a gente tem uma aula de 3 horas de duração, entrando a fundo nesse regulamento e trazendo ele numa linguagem um pouco mais prática e também um pouco mais acessível, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o texto de lei ali, né, o regulamento puro em si, fica um pouco difícil do aluno iniciante entender. Então, para quem é aluno, tem essa aula lá dentro das aulas extras, né? Aquelas aulas que não caem na prova da ANAC, mas que são extremamente importantes para que tu tenha uma formação mais sólida, né? Então, fraseologia é extremamente importante. Essa aula é acompanhada do material PDF, né, que traz todos os pontos que a gente abordou na aula, e a gente tem lá dentro também da plataforma, para quem é nosso aluno, um material que vai além disso, né, para quem quiser se aprofundar. Aí a gente tem um manual que simula essas comunicações, né, de espaço aéreo controlado para não controlado, de não controlado para controlado, numa rádio, enfim, um material um pouco mais aplicado à vida real. Tá, Karen, mas e aí, como é que eu faço para melhorar a minha fraseologia, a minha comunicação? Então eu vou trazer 3 pontos aqui que vocês vão poder sair desse vídeo já aplicando, tá? E no final a gente tem as boas práticas também que vão ser extremamente importantes aí para quem quer afiar a sua comunicação no rádio. Bora lá então. Então o primeiro ponto é estudar regulamentos, então ter uma boa base de conhecimento, conhecimento sólido, né? Professor Pacheco traz lá dentro do nosso piloto privado todos os conceitos que vocês precisam saber. Quando a gente fala aqui em fraseologia, é extremamente importante compreender o APP, o ACC, a torre de controle e as áreas, né? Então a área terminal, a CTR, as aerovias, as CTAs, as UTAs,
todos esses termos, né, que o regulamento de tráfego aéreo ele vai trazer pra gente. Então, ter uma boa base de conhecimento no que se refere a regulamento de tráfego aéreo é extremamente importante. E aí a gente tem aquelas duas ICAs que eu falei aqui, né, a ICA 100-12 e a ICA 100-37. Então, ler esses dois regulamentos e ter essa boa base de conhecimento é fundamental. E o segundo ponto é estudar o MCA 100-16. Ele vai trazer toda essa padronização, então como os números são falados, o que a gente precisa cotejar para o órgão de controle, né, informações, solicitações, então ele vai te trazer todo o embasamento teórico desse regulamento, dessa forma de se comunicar. Isso porque quando tu sabe o que precisa ser dito, a forma como as coisas precisam ser ditas, fica muito mais fácil de tu compreender o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido e como que tu vai raciocinar para responder de forma mais ágil, de forma mais objetiva. Afinal de contas, a gente não pode se alongar muito na fonia em função de que existem vários outros tráfegos que também estão precisando se comunicar. Então a objetividade é extremamente importante. E para isso, nada melhor do que conhecer a padronização, a forma como as coisas devem ser faladas. E o terceiro ponto, porém não menos importante, é praticar essa fonia. Mas não só praticar na hora de voo, porque na hora de voo tu vai ter uma série de outros elementos a serem desenvolvidos. Então tu vai estar aprendendo a nivelar a aeronave, tu vai estar aprendendo a curvar a aeronave, tu vai ter ali a presença do instrutor, então tu vai ter que te acostumar com o instrutor te analisando, te avaliando, te dando sugestões, né, te solicitando manobras. Então vai ter as reações da aeronave, vai ter o barulho da aeronave, o barulho do motor, se está tudo ok, se nivelou, se não nivelou, a compensação da aeronave. Então tu tem uma série de outros elementos que tu precisa prestar atenção. Então se tu for deixar para aprender a fonia apenas na tua hora de voo, com certeza tu vai demorar muito mais tempo para de fato ficar proficiente e ficar ágil nessa comunicação. Funciona? Claro que funciona, mas se tu puder te preparar em solo para isso, com certeza a tua carga de trabalho em voo vai ser muito menor e o teu aproveitamento dessa hora de voo vai ser muito maior. Como que a gente pode fazer isso? Basicamente escutando, treinando nosso ouvido a partir de alguns sites que transmitem essas comunicações de rádio em tempo real. Então, basicamente, existem dois sites que fazem isso. Existem mais, claro, né, se vocês jogarem ele no Google, mas eu trouxe dois aqui para vocês que são os mais conhecidos, que é o Live ATC e também o Escuta Aérea. Então vocês entram lá, colocam o código do aeroporto que tu quer escutar e ele começa a transmitir ali em tempo real. Então tu vai acostumando o teu ouvido com o chiado da fonia e também com as padronizações. Então existem formas certas das coisas serem ditas e as coisas sempre vão ser ditas dentro desse padrão. Então fica muito mais fácil de tu treinar o teu ouvido uma vez que tu entende essa padronização, que foi o item 1 e 2 ali que a gente comentou, né? E também saber o que vai ser dito a partir daquele ruído ali. Então, né, tu tem que acostumar o teu ouvido para que esse ruído não te impeça de ouvir o que o controlador está te solicitando e o que as outras aeronaves estão falando, para que tu possa montar um cenário, né, dentro da tua cabeça, né, que tu tenha consciência situacional de para onde tu tá indo, o que tu tá fazendo, o que a outra aeronave tá fazendo, se ela tá cruzando o nível, se ela não tá, se tá próximo do teu nível, né, se tu tá visual com essa aeronave. Daqui a pouco o órgão de controle vai te dizer: Papatango Alfa Bravo Charlie, tráfego 10 horas, 15 milhas, subindo, rumo oposto. Então, tu sabendo mais ou menos o que o órgão vai te dizer, tu consegue não só mentalizar, né, mas também visualizar 10 horas. 10 horas para mim é 10 horas do relógio, né? Na minha frente é meio-dia, então 10 horas é levemente à esquerda. Então o tráfego está vindo nessa direção, no rumo oposto, subindo a 15 milhas de distância. Então tu vai criando esse cenário. Claro que isso melhora, né, com a prática, obviamente, mas tu sabendo o que fazer e como fazer, já vai ficar muito mais fácil e esses dois sites vão te ajudar a melhorar, né, a te familiarizar não só com a padronização, mas também que o ruído da fonia não te atrapalhe. Então, resumindo aí para quem está no vídeo, os 3 pontos antes da gente ir para o bônus, mas não menos importante. Então, o primeiro ponto é estudar, ter uma boa base de regulamentos na tua formação. O segundo ponto é estudar a fraseologia em si, a padronização, saber como as coisas são ditas e por que elas são ditas e da forma como elas são ditas.
E o terceiro ponto é se familiarizar e escutar, né, acostumando não só com a padronização, mas também com os ruídos que tu vai encontrar na fraseologia. Então, para quem ficou até o final do vídeo, aí vamos então para o nosso bônus, que são as boas práticas, que são detalhes simples, porém extremamente importantes, que com certeza vão melhorar a tua agilidade na comunicação no rádio. Disciplina na comunicação. Então não fica dando bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal, né? Essas coisas elas não fazem parte da fraseologia padrão, tá? É importante que a gente foque única e exclusivamente naquilo que precisa ser dito e da forma como precisa ser dito. Nunca, em hipótese alguma, misture idiomas. Então se tu começou a tua fraseologia em português, essa fraseologia vai até o final do voo em português. Se tu quis começar em inglês, ela vai até o final do voo em inglês. Fica sempre atento para a tua matrícula. Então, se a tua aeronave é o Papa Tango Alfa Bravo Charlie, toda vez que tu ouvir Papa Tango Alfa Bravo Charlie, tu sabe que aquele órgão de controle está entrando em contato contigo. Não entendeu alguma coisa? Pede para repetir. Pode pedir para repetir quantas vezes forem necessárias. É melhor tu ser redundante numa fonia do que tu não entender ou entender uma informação errada. A gente sabe que isso já resultou, inclusive, em acidentes. Crie um cenário na sua mente. Então falamos, né, da consciência situacional, da onde você está, para onde você está indo, o que está acontecendo ao seu redor. Cria desde o início, se acostuma a ter esse exercício de criar um ambiente ao teu redor, de o que está acontecendo, onde estão os tráfegos ao teu redor, para que lado eles estão indo, para onde tu está indo, o que tu está esperando, qual é a próxima comunicação que tu está esperando. Então desde o início já vai criando esse cenário aí dentro da tua cabeça. Use os termos corretos. Afirmo, negativo e ciente. Não existe mais afirmativo na fonia, tá? Por que isso não existe? Porque estava se confundindo muito afirmativo com negativo. Então só se entendia o final, né? Tivo. E aí, afirmativo ou negativo? Então a fraseologia ela mudou o termo do afirmativo para afirmo. Então é afirmo e negativo. E ciente também tá ok para utilizar. Se for necessário fazer um teste da sua comunicação com o rádio, né, se estão recebendo a sua fraseologia alto e claro, né, se tu quer saber se tu está tendo esse retorno de fato, pode fazer esse teste, né, mas esse teste precisa ser de forma clara e segundo a escala de clareza, que vai de 1 a 5. Ouça com atenção, esteja atento à sua matrícula e pense antes de transmitir. Coloca o microfone bem próximo da boca, tá? Aperta o PPT, espera alguns segundos para começar a transmitir, porque se tu apertar e começar a transmitir imediatamente, o primeiro trecho pode acabar sendo cortado. Seja sempre breve e oportuno, você não é o único que precisa se comunicar. Anote se for necessário. No início são muitas informações, a gente fica confuso, é normal, então tenha sempre um papel e uma caneta para anotar os principais pontos se for necessário. Muitas vezes no início pode ser difícil lembrar de todas as informações sem ter ali o papel e a caneta à mão. Coteje todas as autorizações, então tudo que for autorização a gente vai cotejar. E solicitações não precisam ser cotejadas, né? Então, por exemplo, se o órgão te pediu Papa Tango Alfa Bravo Charlie, suba e mantenha o nível 090 informe atingindo. Então, o nível 090 é uma autorização. Informe atingindo é uma solicitação, né? Então tu não precisa cotejar tudo, tu pode cotejar apenas ciente, Papa Tango Alfa Bravo Charlie sobe e mantém o nível 090, tá? Então não precisa cotejar uma solicitação, a gente vê muito pessoal cotejando solicitação, então informará atingindo, né? Isso não precisa, tá? Isso é redundância, não é uma autorização, e sim uma solicitação. Então tenham bem clara a diferença entre autorização e solicitação, que isso vai fazer muita diferença, vai deixar a tua fonia ela mais clara e mais objetiva. Se você quer começar a sua formação contando com esse tipo de conhecimento mais aprofundado, ou seja, tendo acesso a todo o conteúdo que você precisa sim para passar na prova da ANAC, mas também tendo acesso a conteúdos que vão te diferenciar como piloto, que vão te ajudar nos teus próximos passos, como por exemplo essa aula de fraseologia, a gente tem lá dentro da plataforma com 3 horas de duração, com material PDF, e ainda os nossos alunos podem ter acesso a esse material mais completo, em que a gente simula, né, as comunicações de rádio saindo de aeroportos, de aeródromos, de situações diferentes, né? Então uma aplicabilidade da fraseologia de forma mais prática
de forma mais real e também de forma mais simples, né? Uma vez que o texto de lei, embora nos ajude bastante, nos traga na íntegra como as coisas funcionam, muitas vezes, né, por a gente não ter tanto contato ali no início da nossa formação com a aviação, fica um pouco difícil. Então, nosso curso teórico aí, ele é extremamente completo, não só no que se refere à prova da ANAC, mas a gente costuma dizer que a prova da ANAC é simplesmente um passo e que a gente precisa ir muito além disso. Então, a metodologia Trem de Pouso está aí para te ajudar a ir muito além da prova da ANAC. Então, se tu tem interesse, aqui embaixo vai estar o link, né? Aí tu verifica se tem turma aberta ou se não tem, entra na lista de espera e a gente te vê lá dentro para dar o primeiro passo rumo à tua formação de piloto. Se tu já começou a tua formação, mas precisa dar aquela revisada, o curso teórico também pode te ajudar. E se tu tá mais avançado ainda, dá uma olhada lá no nosso site e vê se algum dos cursos que a gente tem disponível hoje também pode te ajudar aí rumo à cabine de comando. Trem de pouso baixado e travado e eu te vejo no próximo vídeo.